Glória a Deus, né? Semana, eu não sei qual foi, retrasada, eu estava ainda falando aqui sobre é, os dons do Espírito Santo. A gente estava tratando sobre o dom de cura especificamente, né? E eu estava dizendo naquela ocasião que há duas posições bem distintas em relação aos dons do Espírito Santo, né? Os pentecostais basicamente acreditam que os dons não cessaram e que Deus continua atuando com os dons hoje, especificamente com o dom de cura, como ele fazia no passado. Existe uma linha mais tradicional que diz que os dons cessaram. E nós estávamos estudando na, naquela ocasião e concluímos que a verdadeira razão pela qual as pessoas dizem que os dons não existem mais não é bíblica. Eles não conseguem provar biblicamente que não existem mais dons. Na verdade, o que eles fazem é um apanhado histórico e eles falam que ao longo da história da igreja você não vê muitos exemplos de curas e, portanto, então deve ter cessado tudo. Então, na verdade, o que eles estão dizendo é que eles não viram, né? Agora, o fato de a gente não ver alguma coisa não significa que ela não exista. Então, eles não têm um argumento forte suficiente para dizer que Deus não atua mais por meio de dons, através da sua igreja, né? E essa semana, na semana retrasada, eu estava olhando lá no site da Palavra da Vida, lá de Caldas Novas, e eles estavam fazendo uma entrevista com um grande expoente de uma igreja, né? E ele estava dizendo, alguém fez uma pergunta exatamente sobre essas curas, né? Eles sempre vão perguntar. E aí a resposta dele foi assim, que as curas que você encontra hoje na igreja não se parecem nada com as curas que estão mencionadas na Bíblia. Então eles falam que as curas do tempo de Jesus eram instantâneas, eram completas e eram irreversíveis. Então, a mão que foi restaurada, a ressurreição da pessoa, a pessoa que passou a falar, né? O surdo que passou a ouvir. Então, quando Jesus curava, eles dizem, ah, Jesus operava, ou os apóstolos operavam um milagre total e integral, de forma que parece que a saúde da pessoa era restaurada instantaneamente, integralmente, e não havia retorno. E quando você vai muito a igrejas hoje, você ouve falar assim, eu estou com uma dor de cabeça, né? Eu estou com dor de cabeça. Você olha e passou dor de cabeça. Na semana seguinte, a pessoa está com dor de cabeça de novo. Aí você olha e passa dor de cabeça. Aí na outra semana, volta a pessoa com a dor de cabeça. Quando a gente começou as reuniões lá em casa, eu tinha uma tia-avó que toda semana ela aparecia com a mesma dor de cabeça. Aí fazia oração e passava. Aí depois, orava de novo na segunda semana e ia embora dor de cabeça. Aí ela voltava com dor de cabeça. Era assim durante, bom, enfim, até o dia que ela morreu foi assim, né? E às vezes, então, a gente tem a gente passa a ter a impressão de que ou aquela doença nunca existiu, que a pessoa está inventando, ou que ela está mentindo quando diz que passou, porque não passou na semana seguinte e volta, ou então que alguém passou lá uma pomadinha que deu uma aliviada, né? E essa linha mais conservadora diz que hoje em dia você vê muita cura de doenças psicossomáticas, de fundo de tristeza, de angústia, ansiedade. Você não vê perna crescendo, você não vê, né, fratura sendo soldada na hora, olho abrindo, você não vê essas coisas. Então eles questionam que a qualidade dos milagres mudou, porque Jesus fazia algumas coisas mais radicais do que isso, né? Então, como você tem poucas documentações de curas orgânicas ou físicas, então é nesse argumento que se baseiam aqueles que defendem que os dons cessaram, né? Então é muito mais confortável dizer que o dom de cura cessou com os apóstolos. Algumas curas parecem graduais, né? Ou parciais, né? A gente ora, quantos por cento que passou? A pessoa fala, saiu 20%, saíram 50%, né? Saiu 80%. Por que não curou de uma vez, então? Então, os conservadores se baseiam nesse argumento e falam, isso aí é possível de você medir. Portanto, Jesus não está curando nada. Isso aí não passa de um grande teatro que as pessoas estão fazendo aí, né? É, na verdade,
O argumento de que você só vê doenças psicossomáticas sendo curadas e não vê doenças físicas sendo curadas, também não significa que elas não sejam. Significa apenas que a gente não está vendo. No fundo, no fundo. Né? E nós temos casos nessa igreja de curas, né? De curas importantes. E nós temos casos de curas que eu penso que depois retornaram mesmo. A gente pode falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Mas eu lembro muito claramente quando eu estava noivo da Anice, ainda lá do Ney Hamilton, né? Vocês não conheceram? O homem, ele era soro positivo e ele estava casado, tentando consertar a sua vida. Mas quando nós o conhecemos, fomos notificados de que ele estava com menos de 40 quilos, com um câncer espalhado pelo estômago e que já tinha sido desenganado. Foi dito que era assim, para fazer extrema-unção e mandar o cara para algum lugar. Ele era evangélico, a mulher dele também. E nós fomos lá à casa, meus pais, né, Anice e eu, lá na Zona Norte. Nós não conhecíamos aquele casal, eu particularmente não conhecia. Ela tinha um piano na sala e ele ficava lá no quarto. Mas magro, igual o pé dessa cadeira aqui, assim, deitado na cama. O câncer se espalhando, já não tinha condição de se alimentar, né? E fomos à casa dele fazer oração. E aí eles entraram no quarto, eu entrei, depois nós tínhamos um piano na sala, né? E eu, entre ver um doente, ver um piano, eu prefiro ver um piano. Então, senti que eu devia tocar alguma coisa e comecei a tocar Poder, Louvor e Glória. E comecei a tocar ali, não lembro se cantou, se não cantou. Eu lembro que eu estava tocando, dedilhando lá o piano na sala, a casa era bem pequenininha. E depois nós nos reunimos lá no quarto com ele ali, fizemos uma roda e cantamos mais algumas coisas, alguns cânticos ali. E papai fez uma oração muito simples e nós fomos embora, porque era AIDS, era o câncer espalhado, era esperar para morrer, né? Mas a partir daquele dia ele começou a se alimentar, ele começou a comer, o câncer desapareceu. O câncer desapareceu. E depois ele frequentou a nossa igreja junto com a esposa dele. Frequentou, chegou a cantar no coral uma época, tal, né? Porque ele era regente de coral antes. Frequentou. Depois ele se desviou, voltou para os caminhos onde estava, né? E hoje ele já morreu. Gerou um filho. É verdade. O Neemias que nós vimos aqui, irmão do Hans, é filho dele, né? E não tem nada de HIV, nada, nada. Então Deus operou um milagre, né? E do coquetel ele nunca se livrou. O coquetel ele continuou tomando, né? Só que ele abandonou os caminhos do Senhor, voltou para a vida, para a prática que ele tinha antes, né? E eu creio que o Senhor o tomou. Jesus mesmo uma vez curou uma pessoa e falou, não peques mais, para que não te suceda. Então, quando ele fala não suceda coisa pior, o que Jesus estava dizendo, o que estava admitindo ali é que uma cura pode ser revertida. Pode acontecer. Então, quando vem o líder da igreja, né, lá no YouTube, e diz que de jeito nenhum, porque as curas de Jesus são irreversíveis, Jesus abriu um precedente numa das curas e falou, cuidado, você mude de vida, porque se você continuar caminhando como está, pode voltar tudo de novo, ou até pior. Jesus falou, né? Mas vamos supor, pelo absurdo, que os dons tenham cessado. Acabou, Paulo morreu e os outros apóstolos, e não tem mais dom nenhum. Ok? Isto significaria que Deus tirou os dons da igreja? Não. Porque pode ter acontecido o quê? Pode ter acontecido da liderança da igreja se afastar da visão de Deus e culpa da igreja. Não Deus tirou o dom, a igreja que virou as costas e se desviou. Pode ter acontecido que a fé se esfriou dentro da igreja, a igreja não ora mais com fé no poder de Deus e não se manifesta o dom. Então, o fato de não haver manifestação de dom não significa necessariamente que Deus sacou o dom da igreja. Pode ser a igreja que não esteja sabendo aplicar o dom. Isso também eles não levam em conta. Né? Então, mais uma vez, nós somos sempre convidados a abrir a Bíblia, né? E para tirar o ensino. O estudo que eu ia fazer hoje ia ficar muito longo, porque eu vou tratar de dois sofismas, ou de duas afirmações falaciosas, que eles desenvolvem para tentar provar que os dons cessaram. Mas hoje eu vou falar de uma, e na semana que vem eu falo da outra, tá bom? Porque senão vai ficar muito longo aqui,
E a ideia não é cansar vocês, é apenas fortalecer que Deus está promovendo milagres, os dons do Espírito Santo são para hoje, estão à nossa disposição, e Deus quer que aprendamos a usá-los. A gente canta aqui, enche este lugar. Se Deus encher este lugar, gente, o que vai acontecer? Eu não sei se a gente tem noção do que a gente canta. Enche este lugar, enche este lugar. Se o Senhor entrar com a sua nuvem aqui, o que vai acontecer? Pode acontecer qualquer coisa, porque é Deus que está aqui dentro. Né? Então a gente precisa ter essa profundidade. Quando eu estou cantando enche este lugar, o que eu estou dizendo é venha fazer algo extraordinário no nosso meio. Venha deixar marcas visíveis da tua presença em nós. Mas eles diziam então, né, que a cura tinha de ser automática e irreversível. Eu não sei, mas eu já pensava isso, não sei se você pensava. Eu, quando leio os milagres de cura aqui, a impressão que eu tenho é que aqueles homens, e Jesus, acima de todos, tinham um poder especial. E a hora que eles queriam, eles podiam curar quem eles quisessem, do jeito que eles quisessem. Então o João olha e fala, vou te curar, pá! Aí o Pedro fala, eu vou te curar, e sai curando. Paulo, eu vou te curar também, porque eu tenho esse dom. Jesus fala, agora eu quero curar também, vou sair curando. Eu pensava isso também. Eles tinham uma capacitação especial para efetuarem um milagre quando eles bem entendessem. Só que não é desse jeito que Deus faz. Né? E eu vou provar isso com alguns incidentes da vida de Jesus. Eu vou convidar você a abrir Lucas. Vamos ver se é isso mesmo. Cada um cura quando quer, do jeito que quer, na hora que quer. Né? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 17. Diz aí que num daqueles dias, Jesus, estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Há tantos relatos de curas que Jesus fez nos evangelhos, mas neste especificamente, Lucas escreve que o poder do Senhor estava com Jesus para curar. Por que você acha que o apóstolo, ou Lucas não era apóstolo, né, que o servo do Senhor, que o evangelista, foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer que o poder de Deus estava com Jesus para curar? O que significa isso? Se ele tem de dizer, é porque nem sempre está. Jesus, então, não é onipotente, como ele disse? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que naquele momento, Deus estava interessado em promover curas e o dom de cura estava para se manifestar em Jesus. Jesus operava a cura que ele quisesse, mas sempre debaixo da orientação do Pai, debaixo da soberania do Senhor. O poder de Jesus nunca é limitado, mas a atuação ou a aplicação do dom é sempre em submissão à vontade do Pai. Naquele momento, o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar, e Jesus operou uma cura. João, capítulo 5, vamos lá. João, capítulo 5. João, acho que é o evangelista que menos milagres narra no seu evangelho. Ele narra alguns especificamente, né? E aqui nós temos o paralítico do tanque de Betesda. Versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Muito louco isso, né? Mas enfim. Estava ali um homem enfermo, havia
38 anos. Quem aqui já passou dos 38? Só nós sabemos quanto tempo é isso. Você não chegou lá ainda. Você pensa que você já viveu bastante? Pois é, esse aqui já viveu 38 paralítico. A gente não sabe quantos anos ele tem, mas são 38 anos paralítico. Bom, vamos lá. Havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Complicado para ele, né? Direitos humanos não existiam ainda na época para reclamar. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Legal foi a pergunta que Jesus fez para ele no versículo 6. Porque o que você presume? Que o homem está ali, há 38 anos paralítico, está lá no tanque. Você presume que ele queira ser curado, é porque está lá, né? Mas Jesus foi lá e perguntou: você quer ser curado? Se Jesus perguntou para alguém se quer ser curado, é porque, infelizmente, tem gente que não quer ser curado. Tem gente que não quer ser curado, tem gente que não quer ser liberto, tem gente que não quer. Por incrível que pareça, né? A pessoa prefere ficar na condição em que está. Pensa bem, este homem era paralítico há 38 anos, mas não disse que ele era paralítico de nascença. Eu posso imaginar que esse homem tivesse 40, 45 anos, 50. Imagina que esse homem passou uma parte da sua vida como paralítico, recebendo doações, esmolas, sei lá. E agora, aos 55 anos, ele se vê curado. O que ele vai fazer da vida agora? É mais fácil continuar paralítico. Ele está lá, talvez por desencargo de consciência. Eu não estou falando que é essa a interpretação, mas é possível você imaginar. Vocês conhecem a história do Gadareno, que era possuído por uma legião de demônios? Aquele homem era a vergonha da cidade. Morava no cemitério, vivia nu, e prendiam com correntes, ele se libertava. Era uma coisa assim surreal que acontecia com aquele homem. Um dia Jesus o encontrou e aqueles demônios todos foram libertos. Parece, foram expulsos. O homem foi liberto dos demônios. Mas aqueles demônios entraram nos porcos, que era o ganha-pão daquela cidade, da população. E os porcos despenhadeira abaixo, acabou o negócio deles. O que eles falaram para Jesus? Vai embora. Ninguém foi dar glória a Deus porque o homem foi liberto. Vai embora, por favor. Está dando prejuízo para a gente. Nem todo mundo quer o poder de Deus, na verdade. Todo mundo reconhece que precisa. O homem estava ali à beira do tanque. Ele sabia que precisava. Mas Jesus foi lá e falou: você quer? Você quer ser liberto? E o homem, eu acho que ele queria. Mas eu tenho a sensação de que ele não sabia com quem ele estava falando, porque ele foi falando assim: ó, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, porque quando a água é agitada, vem um que pula antes de mim aí e pronto. Quer dizer, eu acho que ele estava querendo dizer assim: não vai acontecer nunca, porque eu sou paralítico. E alguém não me levar, eu não vou. Talvez ele estivesse implicitamente pedindo que Jesus o levasse. Eu não sei. Jesus, de fato, não esperou pela resposta. Ele já foi logo dizendo aí, ó: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí Jesus resolveu curar aquele homem. Mas o versículo 3 desse capítulo me dá uma outra informação importante. O que ele fala? Que naquele tanque de Betesda havia uma multidão de coxos, cegos e paralíticos. Quantos Jesus curou ali? Por que Jesus só curou um? Se você abrisse, por exemplo, em Lucas, deixa o dedinho, o qual você quiser. Aí em João, se você abrir em Lucas, capítulo 6, por exemplo, versículo 19, fala que Jesus passou, deixa eu ver aqui. Jesus correu lá para o lado de Tiro e Sidom,
E fala de multidão, lá no versículo 17. Uma grande multidão do povo de Judeia, Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e serem curados de suas enfermidades. E também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder, e curava a todos. Então, em algumas passagens do Evangelho, nós vemos que Jesus curou todo mundo. Todo mundo. Quando João Batista mandou perguntar, né, mandou alguns discípulos perguntarem, é você mesmo? Ou a gente tem que esperar outro? A Bíblia fala que Jesus curou uma infinidade de pessoas naquela hora. E falou para os discípulos de João, voltem lá e falam o que vocês estão vendo. Só que nesse caso, ele não curou um monte, ele curou um. Só que era um dia de sábado. Aí os judeus resolveram ter um enfrentamento com Jesus, porque no sábado não podia fazer cura. Por causa da lei deles. E olha o que Jesus falou no versículo 19. João 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus foi ao tanque de Betesda e curou um homem porque ele viu que Deus Pai estava curando aquele homem. O filho não pode fazer nada sem o pai. Tudo que o filho vê o pai fazendo, ele também faz. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo que ele curou aquele homem porque ele viu que Deus estava curando apenas aquele homem naquele tanque. E foi isso que Jesus pôs em prática, confirmou ou materializou. O fato é o seguinte: Jesus nunca agiu em oposição à vontade do Pai. Lembra Jesus na cruz? O que as pessoas diziam para Jesus? Ou de Jesus, quando ele estava na cruz? Você salvou tanta gente? Você curou tanta gente? Você deu vida para tanta gente? Desce daí agora. Faltava poder para Jesus fazer isso? Quando Pedro, cortou a orelha de Malco, lá no jardim de Getsêmani, e Jesus devolve, coloca a orelha no lugar de volta, o que foi que Jesus falou para Pedro? Guarda essa espada aí, eu podia pedir agora a Deus, ao Pai, uma legião de anjos para me defender, não precisava disso agora. Jesus podia ter saltado da cruz se quisesse. Por que não fez? Por falta de poder? Porque Deus Pai queria que ele estivesse lá. João 5,30. Vamos lá em João 5,30. O que Jesus falou? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus não está dizendo que o seu poder é limitado. O que ele está dizendo é que ele não pode agir em oposição à vontade de Deus ou sem a direção clara de Deus Pai. Eu não faço nada por mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Depois ele fala, eu não faço a minha própria vontade, ou eu não procuro a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. João capítulo 7, versículo 16. Olha o que Jesus está falando aí. O meu ensino não é meu, é daquele que me enviou. Então Jesus praticava e Jesus ensinava aquilo que veio de Deus Pai. Bom, então você já entendeu onde nós vamos chegar. Na verdade, não é que Deus não esteja curando mais hoje, é que talvez a gente não esteja conseguindo enxergar o que o Pai está fazendo. E Jesus tinha uma afinidade plena com Deus Pai. E Jesus conseguia ver o que Deus estava realizando no céu e colocava em prática na terra. Existe um nível mais profundo de comunhão com Deus que a gente precisa encontrar, que a gente precisa buscar. Porque o que Deus está fazendo lá em cima, se a gente orar com fé, vai acontecer aqui embaixo. Vai acontecer porque é Deus que está fazendo, não é a gente. Então, não se trata de nós escolhermos curar uma pessoa ou curar o hospital inteiro. Seria muito legal a gente poder entrar lá nas clínicas e orar por todo mundo. Né? Não se trata de curar uma dor de cabeça ou de curar um câncer. Não é essa a questão.
O que os sensacionistas dizem é isso, né? Vocês só curam coisas fáceis. Ou só curam lá na igreja lá do Cafundó, você não cura aqui na frente do mundo para ver. Então ninguém tem como provar essas coisas. Mas não se trata disso. Trata-se de saber o que o Senhor está fazendo e de seguir a direção clara. Um servo de Deus que age honestamente e integralmente não faz afirmações impensadas. Eu não vou dizer ao Cláudio que vai nascer uma cabeleira loira agora na cabeça dele, se Deus não estiver mostrando isso. Porque o que acontece, infelizmente, e é por isso que os pentecostais são muitas vezes e corretamente criticados, é porque muitas vezes saem falando coisas que Deus não mostrou. Ou que a sua alma enxergou, ou que deu vontade para fazer alarido, mas não são coisas que Deus mostrou. E a gente precisa aprender a enxergar o Pai. A gente precisa aprender a enxergar o Pai, ouvir o Pai, né? Senão, o ministério é colocado em xeque mesmo. Deixa eu mostrar mais um exemplo para vocês. Eu volto para João 5,30. Vamos lá? O que Jesus falou em João 5,30? Eu nada posso fazer por mim mesmo. Foi isso que ele falou. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu só posso fazer debaixo da direção do Pai. Quando chega em João 15, versículo 5, Jesus fala uma coisa parecida para os discípulos. Ele fala assim: porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus estava dizendo que a nossa relação com Jesus, enquanto ministros dele, porque ele estava falando com os discípulos, tem que ser da mesma ordem da relação que ele tinha com o Pai. Jesus operava na terra em obediência à vontade do Pai. E a gente não pode fazer nada sem Jesus. Ou seja, é uma insanidade e uma inconsequência. E até um atrevimento, tentar operar aquilo que Jesus não mostrou que está operando. Porque sem ele a gente não pode fazer nada. A gente precisa aprender a ver o que Jesus está fazendo. Assim como Jesus viu o que o Pai está fazendo. Para operar o poder do Senhor. Marcos capítulo 6. Vamos lá? Vamos ver se isso é bíblico, né? Marcos capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, versículo 1, foi para a sua terra, foi para Nazaré, olha aí, e os seus discípulos o acompanharam. Então, chegando o sábado, Jesus passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. E aqui você está vendo, então, um terceiro caso em que Jesus não saiu curando todo mundo. Então, nós vimos lá em Lucas 5,17, né? Que Deus tinha dado uma delegação específica, o poder do Senhor estava com ele para curar. Nós vimos lá no tanque de Betesda que Jesus curou um entre muitos, porque ele viu que Deus estava operando para curar aquela pessoa. Mas aqui nós temos uma segunda informação importante. Jesus estava lá em Nazaré, né, no lugar onde ele cresceu, todo mundo conhecia Jesus desde pequenininho ali. Ficaram impressionados com as palavras de Jesus, mas falaram: nós conhecemos, sabemos quem é o pai, quem é a mãe, onde ele mora, o RG, domicílio e tudo mais. Para falar que veio de Deus, a gente sabe de onde ele veio. É isso que eles estavam dizendo. Que veio de Deus, coisa nenhuma. E a Bíblia fala que ele não pôde fazer milagre ali, não porque lhe faltou poder, mas porque faltou fé nas pessoas. E foi uma incredulidade tal que a Bíblia fala que Jesus ficou admirado da falta de fé daquelas pessoas. Agora, meu querido, minha querida, vamos lá?
Jesus agia de acordo com o Pai e disse que nós, sem ele, não podemos fazer nada. Ora, se Jesus não operou milagres porque as pessoas não creram, conosco vai ser diferente? Então, a própria atuação miraculosa dos apóstolos estava muitas vezes sujeita às mesmas circunstâncias que guiavam o ministério de Cristo. Duas circunstâncias: a vontade soberana de Deus, porque Deus é soberano, tá? Deus é soberano. Ele controla tudo, ele governa tudo e ele sabe o que ele vai fazer. E a segunda, a fé no coração das pessoas. Duas circunstâncias fundamentais que precisam acontecer, né? As pessoas têm a tendência de colocar o crédito todo em quem operou a cura. Então, quando você vê um operador de milagre, quando tem um culto que tem alguém que cura, vai todo mundo, porque todo mundo quer ver a cura. Engraçado, porque Jesus está aqui hoje. E Jesus pode fazer isso aqui, se ele quiser, no nosso meio. E não tem nenhum operador de milagre aqui, pelo menos que eu saiba. Mas se souber que o grande profeta tal, que curou até pneu furado de carro, vem aqui, vai todo mundo e paga se for necessário, para ver, é ou não é? Porque as pessoas sempre tiveram essa tendência para a idolatria do outro, do semelhante, achando que o poder vem das pessoas. E não vem. Atos capítulo 3. Jesus já foi agora ressuscitado, já foi para o céu, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, no capítulo 2 de Atos, né? E agora temos aqui, em Atos 3, João e Pedro indo ao templo. E você conhece a história, né? Havia lá um paralítico ali pedindo esmola, Pedro falou, olha para nós, o paralítico esperou que fosse receber dinheiro, e o Pedro falou, não tenho dinheiro, desculpa aí, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem foi curado à vista de todo o povo. E foi algo estupendo que aconteceu. Mas, versículo 11 fala assim, apegando-se ele, o curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. O texto não fala o que aconteceu, mas o discurso de Pedro é bem sugestivo. Diz que Pedro se dirigiu para o povo e falou assim, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Existe mesmo essa tendência de acharmos que aquela pessoa que operou o milagre, ou por meio de quem aconteceu a cura, ela é que tem poderes especiais e, portanto, ela é que é digna de crédito. E foi o que Pedro falou. Tem uma outra passagem em Atos em que Paulo cura alguém, queriam fazê-lo Deus já. Queriam colocar lá umas flores, umas coroas lá e prestar culto a Paulo. Paulo fala, para com isso, eu sou gente igual a vocês. Por que vocês estão olhando para a gente com essa cara de espanto como se fosse o nosso poder ou a nossa piedade que tivesse feito esse homem andar? E aí, então, ele, no versículo 13, ele dá a resposta. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. O que ele estava dizendo, então? Este homem foi curado pelo nome de Jesus, por determinação de Deus Pai. Pedro estava atuando debaixo da ordem do Senhor, que tinha decidido glorificar o Filho naquele momento. Vamos lá em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 8. Agora falando de Paulo. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Aí aqui quiseram fazer Paulo Deus, né?
O que aconteceu? O homem estava ouvindo Paulo falar, ele é paralítico de nascença. E conforme Paulo ia falando, o coração daquele homem foi se enchendo de fé, de que Jesus poderia curá-lo. E não sei como isso aconteceu, mas Paulo viu a fé no coração daquele homem. E porque ele viu a fé, ele falou, levante-se sobre os seus pés. E o homem foi curado instantaneamente. Então, os dois ingredientes que existiram, que ocorreram na vida de Jesus, ocorreram também com os apóstolos. Eles operaram debaixo da direção de Deus, eles operaram porque havia fé no coração dos outros para serem curados. Deus nunca mudou o discurso. A gente precisava cantar de vez em quando, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver. Eu não quero ver o rosto. Eu quero saber o que Deus está pensando nesse momento. Eu quero saber o que Ele quer fazer. Eu quero saber de que lado que o vento vai soprar. Para onde ele vai. Eu quero saber o que Deus está para realizar no nosso meio. Porque se a gente sabe o que Deus está fazendo, a gente ora e acontece. E a nossa oração devia ser essa. Senhor, abra mais os meus olhos, me ajuda a te enxergar direito. Né? Eles também diziam, os sensacionistas, que parece, né, que cada um operava a cura quando queria, do jeito que queria. Né? A Bíblia não diz bem assim. Paulo mesmo conta, há 3 episódios de Paulo que são muito claros. Eu convido você aí a Filipenses. Não é sempre que Paulo pôde curar, não. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Eu quero que vocês saibam que Epafrodito foi curado. Porque Deus se compadeceu dele. Mas não foi pela oração de Paulo. Porque Paulo fala, Deus se compadeceu dele para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Nem sempre Paulo orou e alguém foi curado. Foi Deus mesmo que atuou aí, não sei como, ele não dá detalhes, né? Foi Deus que atuou. E houve a cura de Epafrodito. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Tá vendo? Por que Paulo não curou Trófimo em Mileto, deixou lá doente o outro? Talvez o Trófimo fosse um companheiro de viagem de Paulo, fizesse parte da equipe dele, mas estava doente. E eu acho que o Paulo falou, fica aí, vai se curar, vai se tratar. Eu vou seguir em frente. Vai atrasar minha viagem, sei lá. Vai ser um peso. Fica aí se cuidando. 1 Timóteo, capítulo 5, ele diz para o Timóteo, seu discípulo, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O Timóteo não estava doente uma vez, não. O Timóteo vivia doente. Frequentes enfermidades. Tinha doença o tempo todo. E inclusive dentro do estômago. Vivia doente o Timóteo. Não era hipocondríaco, tá? Então, o que eu aprendo? Que não foi sempre que os apóstolos curaram. Não era quando eles queriam. Era debaixo da orientação de Deus, dos propósitos de Deus, da direção de Deus, né? Mas quando Deus determinava, acontecia a cura. Aí algumas pessoas falam, olha só que coisa estranha. Algumas pessoas pegam esses textos e explicam que Paulo só curava ímpios, para provar o poder de Deus para eles, para que eles fossem curados. É um dom especial de Deus. Cristão não é curado, só ímpio. E aí, tem base bíblica para isso? Você me prova na Bíblia que isso é falso? Conta aí. Não, estou falando de Paulo. Lázaro é antes um pouquinho.
Porque quando você fala, mas ou é para Afrodito, ou Trófimo e tal, aí eles contrapõem, né? Não, mas Paulo só curava ímpios. Paulo não curava cristãos porque era um sinal específico para a conversão dos ímpios. É, então. Boa pergunta. Tem um texto melhor. Esse é bom. Eu estou pensando em Atos 20. Atos 20, versículo 7. Diz lá, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. A gente não sabe que horas começou o discurso, tá? Eu não sei, foi até meia-noite, mas assim, começou às 9, às 8, sei lá quando, mas foi até meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos, e não era lâmpada elétrica, né? Então devia ser aquele, devia estar meio nebuloso ali, né? Sei lá. A gente não sabe, eu sei que tinha um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela. Aí eu aprendo duas lições. Primeiro, nunca pregue até meia-noite. Segundo, nunca fique sentado na janela quando alguém pregar demais. O jovem que estava sentado na janela adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Morreu. Descendo, porém, Paulo inclinou sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. E Paulo operou aqui um milagre de ressurreição. Olha lá. Aconteceu aqui um milagre de ressurreição. Né? Que Paulo operou. Que a vida estava, voltou para o Eutico, né? Bom, eu não tenho motivos para achar que era um ímpio que estava sentado ali na janela, no cenáculo, até meia-noite, numa reunião de cristãos. Não, mas o argumento é sobre Paulo. Eles falam que Paulo, especificamente, era curado era usado só para curar ímpios. Não tem nenhuma justificativa bíblica também para isso, né? Mas, enfim. Aí, 1 Coríntios 12. Agora, a Glaucia acabou de fazer uma pergunta. Dorcas, quem orou pela ressurreição de Dorcas foi Pedro, né? Mas os dons não são dados para o mundo, os dons são dados para a igreja. Capítulo 12 de Coríntios, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Deus derrama os seus dons à sua igreja para um fim proveitoso para essa igreja. Agora, o ímpio entra, vê o sinal, ouve a profecia, os desejos do coração são descobertos e ele se converte. A Bíblia também fala isso. Né? Então, está falando ali, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E aí segue, versículo 10, etc. Aí, o fundamento dos dons é para a edificação da igreja. A igreja precisa dos dons. Nós precisamos dos dons atuando no nosso meio. Né? Aí algumas pessoas ainda falam que o Paulo perdeu o poder de curar. É inaceitável essa afirmação, mas alguns acreditam que o Paulo perdeu esse dom de curar, né? Por isso que não curou aquelas pessoas. Me diga um versículo bíblico que prova que não é possível que ele tenha perdido o dom de curar. Onde está isso? Sabe? Romanos 11. É esse texto mesmo. Romanos 11, 29. Que diz aí, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus deu, ele não tira. Ele deu e é para sempre. Então, na verdade, nós devemos aprender a ler a Bíblia e entender que os apóstolos curavam debaixo da direção do Senhor.
Qual o desafio para nós? O nosso desafio é aprender a andar em comunhão com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Isso não está no script aqui. Andar em comunhão com o Senhor significa o seguinte: eu vou chegar ao culto e antes de começar qualquer coisa, eu vou me recolher num canto, eu vou passar limpo minha vida com Deus. Porque eu posso ter dito coisas que ofenderam o Senhor durante o dia. Eu posso ter discutido em casa, gritado com os meus filhos, eu posso ter magoado minha esposa, eu posso ter desobedecido aos meus pais, eu posso ter alimentado pensamentos ruins, eu posso ter desenvolvido sentimentos grotescos no coração. E, de qualquer forma, eu cheguei à casa do Senhor, eu não estou preparado nem para ouvir a voz do Senhor, porque a minha comunhão está cortada com Ele. E meus pecados estão fazendo essa separação. Aí a gente fica cantando aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Mas durante o dia, Jesus não fez parte de nenhum momento do meu dia. Ele não fez parte dos meus pensamentos. Em nenhum momento do dia eu parei para pensar nas coisas de Deus. Em nenhum momento do dia eu parei para meditar em algum versículo, ou para fazer uma oração, ou para dizer um louvor ao Senhor. Mas aí eu falo, eu me rendo aos teus pés. O Senhor vai falar, você me desculpe. Há uma preparação para a gente entrar no culto ao Senhor. Precisa haver essa preparação. Aí a gente entra no Espírito e aí o Espírito começa a conduzir. E as coisas vão acontecer. Agora a gente faz o culto no automático. Tudo bem, a música vai ser legal, a pregação pode ser boa, a pessoa faz uma oração bonita, e a gente está contente que foi um culto legal. Mas Deus quer mais do que um culto legal. Deus quer de fato se manifestar no nosso meio. E isso exige de nós, e não é só do pastor, isso exige de todos nós, porque Deus atua por meio do corpo. O pastor não é corpo, o pastor é parte do corpo. E isso exige de nós uma postura diferente em relação ao serviço que vamos prestar para o Senhor. Né? E eu vou terminar com algumas reflexões em Mateus, terminando aqui, Mateus capítulo 10. Vamos lá. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, chama os 12 discípulos. Ele tinha acabado de escolhê-los, estava escolhendo-os, e olha o versículo 1. Diz que Jesus chamou os 12 e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença. Então, quando você fala em toda sorte, você está falando das doenças físicas, orgânicas, o braço que foi curado, o olho que passou a enxergar, mas também daquelas que as pessoas valorizam um pouco, que são as psicossomáticas, né? A dor de cabeça, o joelho estava doendo, dor de cotovelo e tal. Deus está curando também, porque foi autorizado aqui toda sorte de doenças. E aqui então ele menciona os discípulos que depois foram chamados de apóstolos, né? Mas 7 capítulos depois, então agora estou em Mateus capítulo 17, o tempo passou um pouquinho, né? Houve aqui a transfiguração de Jesus, quando Jesus e os seus discípulos desceram do monte, encontraram lá no versículo 14. Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. E alguns falam que ele era epilético, esse jovem. E por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Então parece que havia um espírito suicida nesse jovem, querendo matá-lo, né? Apresentei-o aos teus discípulos, só que eles não puderam curá-lo. Mas Jesus, no capítulo 10, não tinha dado autoridade sobre toda sorte de doenças e sobre espíritos imundos? Apresentei aos teus discípulos, só que eles não puderam curar. Então não é que os apóstolos curavam o tempo todo quando eles queriam, do jeito que eles queriam, e que havia cura instantânea, porque aqui deve ter sido bastante oração, viu? E aí Jesus faz aquele lamento, né? Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular:
Por que não pudemos expulsá-lo? E aí, então, outro ingrediente, né? Por causa da pequenez da vossa fé. E é interessante, porque quando eles desceram do monte, qual que era a discussão entre eles? Quem é o maior deles? Tá vendo? Não está alinhado com o coração de Deus. Eles desceram do monte, mas o coração, eles tiveram um momento glorioso na presença de Jesus ali, Moisés, Elias, transfigurados e tal, fazer tenda, ficar por aqui. A coisa louca que aconteceu, surreal. Só que na hora da volta o assunto não era espiritual. O assunto é quem é que manda mais, quem é que pode mais, quem é que sobrepõe. Esses não são assuntos de Deus. Não são assuntos de Deus. Quebra-se a comunhão, acaba o poder para operar a cura. Por causa da pequenez da vossa fé. Depois Jesus explica que certa casta lá só se expele com oração e jejum. Bom, o estudo fica interrompido hoje, porque semana que vem a gente termina. Mas a intenção aqui era provar que as curas não aconteciam ao bel prazer dos apóstolos, nem de Jesus. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Sempre houve manifestação de fé e submissão à vontade soberana de Deus. Qual é o nosso desafio? Aprender a ouvir a voz de Deus e entender o que Ele está falando. E buscar, Senhor, eu preciso aprender a ouvir a tua voz. Eu preciso aprender a enxergar o que você está fazendo. Eu preciso aprender. Eu não sei, eu não enxergo, eu não conheço ainda, mas eu preciso. E Deus vai nos dar graça para a gente aprender essas coisas. E aí na semana que vem, a gente vai falar sobre uma diferença importante. Ministério de cura não é a mesma coisa que dom de cura. São coisas diferentes, mas isso aí a gente vai ter que apoiar mais na semana que vem, se Deus quiser. Vamos ficar em pé, vamos cantar Abra os Olhos do Meu Coração. Posso tocar agora, filho? Posso? Você deixa? Ela deixa, né? Vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus com esse cântico, tá? Vou pedir que venha cantar aqui. Vem, Débora, vem, amor, vem, Lia. Sabe ficar aí, Lia? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, cantando a voz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado!
és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Exaltado e bem alto, e a tua luz apagada, amor e poder, pois tu és santo, exaltado e bem alto, e a tua luz apagada, amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Tua glória quero ver. Tua glória eu quero ver. E transmitir o teu poder. Mãos santas alçarei. Exaltarei a ti, meu Rei, Senhor meu Deus, eu peço a ti que os milagres possam ver. Senhor meu Deus, eu peço a ti. Dá-me mais da tua unção. Tua glória eu quero ver e transmitir o teu poder. Santas alçarei. Exaltarei a ti, meu Rei, Senhor meu Deus, eu peço a ti que os milagres possam vir. Senhor meu Deus, eu peço a ti. Dá-me mais da tua unção.
meu Deus, eu peço a ti. Dá-me mais da tua unção. 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 Dá-me mais, dá-me mais, dá-me dá-me mais da tua unção. Dá-me mais da tua unção. Aleluia. Aleluia. O pastor, né, de onde a gente tem tirado esses estudos, ele não começou tendo uma grande visão e operando alguma coisa. Na verdade, ele era cético em relação a todas as coisas. Mas ele começou a pôr em prática a Bíblia, que dizia que era para orar pelos enfermos. Vamos orar pelos enfermos. E, de repente, quando eles viram, as pessoas começaram a receber cura dentro da sua igreja. Eu penso que Deus quer que nós oremos sempre. A Bíblia fala para orarmos uns pelos outros. E eu acho que nosso dever é orar pelas pessoas. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Mas a gente tem que orar. Então, eu vou pedir que... Nós temos ali o Marcelo, que tem um problema de líquido na perna. Temos ali o Vitor, está com pedra hoje, Vitor? Né? E eu gostaria que algumas pessoas fossem orar com eles. E se tem mais alguém doente aqui, que diga, eu preciso de oração. E nós vamos orar. Então, 2, 3 pessoas orando e pedindo a Deus que faça o que Ele queira fazer. Mas a gente vai caminhando em oração e Deus vai ensinando para a gente, né? E se você conhece alguém que seja doente, que não está aqui, mas que precisa, ore no seu lugar aí então também, tá? Vitor, sai daí de trás, vem para cá, pro lado. Marcelo, fica desse lado aqui também. Ok? Eu queria que vocês viessem orar com eles aqui, tá? Isso pode orar lá também. O Pedro Paulo está mal de estômago. Quer vir orar pelo estômago do Pedro Paulo? Ele pode vir aqui. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Enfim. Mais uma vez, opera. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Enfim. Envia tua palavra que transforma nossa vida. Envia tua palavra que transforma nossa vida. Envia tua
vida, enfim. Ministra tua graça, tua unção em nossa vida. Ministra tua graça, tua unção em nossa vida. Ministra tua graça, tua unção em nossa vida, enfim. Ó Espírito, tua unção em nossa vida. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Envia tua palavra e transforma nossa vida. Envia tua graça, tua unção em nossa vida. Era nesta hora um milagre em nossa vida. Envia tua palavra e transforma nossa vida. Envia tua graça, tua unção em nossa vida. Espírito, tua unção em nossa vida. Ó Espírito, e transforma nossa vida. Ó Espírito, um milagre em nossa vida. Amém, Senhor. Pai, minha oração nessa noite é que o Senhor se compadeça de nós e nos ajude, Senhor, a enxergar o que o Senhor está fazendo. Muitas vezes nós entramos para os cultos, estamos despreparados, estamos discutindo quem é o maioral e discutindo outras coisas e não conseguimos ver o teu vento, a tua nuvem se movendo, não conseguimos discernir o que o Senhor está realizando em nosso meio. E quantas oportunidades perdemos de ver a tua glória se manifestando, Pai? Porque às vezes ficamos dispersos. E outras vezes entristecemos o Senhor porque não cremos que o Senhor vai atuar em nosso meio. Mas hoje cantamos tanto sobre o seu amor por nós. E no pacote do teu amor está incluído também esse conjunto de milagres, de operações, de manifestações da tua glória, do teu poder. Isso faz parte de todo o pacote do amor que o Senhor tem por nós. E nós devemos crer que o Senhor está interessado em abençoar as pessoas e edificar a tua igreja. Então nós confessamos nossa incredulidade, nós confessamos hoje nossa dispersão e queremos que o Senhor nos ajude a mudarmos nossa postura. Que a partir de amanhã vejamos coisas novas nestes cultos que fazemos aqui, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos no poder restaurador do Senhor Jesus. Nós cremos que os dons foram dados à igreja para a edificação do corpo e que eles continuam e que eles existem até hoje. E nós queremos provar dessas coisas, ó Pai, e fazer tua vontade aqui na terra. Abençoa todo este povo que está aqui.
Abençoa a igreja que está espalhada, Senhor, e que o teu nome seja glorificado pela vida de cada um, Senhor, que representa o Senhor Jesus aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguém tem uma palavra do Senhor para dizer? Alguma visão? Não? Ok, então. Você pode abraçar seu irmão aí, está todo mundo abençoado. Tá? Deus abençoe a todos nós aqui. Está em mim, na verdade. Fica fácil. Enfim, termino. Você não pode. O tom da música nem sempre é o primeiro tom. Nem sempre, né? Nesse caso não era. Era em Mi, aí terminava em Fá sustenido. Mas era isso. Tava, que é tom vizinho. Eu começava. Opera nessa hora. Enfim, aí ele repousa em Mi. Então a música está em Mi, na verdade. Eu vi se na